Olá, eu sou o escritor João Paulo Silveira e gostaria primeiramente de agradecer a sua presença aqui nessa palestra e lhe dizer que espero que goste do conteúdo que criei para você assistir. Resolvi fazer essa palestra para quem gosta de literatura e deseja ter um panorama atual de como está esse mercado, abordando os assuntos que achei mais interessantes. Além disso, acredito que o conteúdo irá ajudar a quem está procurando algumas dicas de como iniciar o seu livro ou já está no meio do caminho e tem algumas dúvidas. Essa palestra será dividida em 3 vídeos. O primeiro, eu falo um pouco sobre mim, meu início e da dificuldade de se começar a escrever. O segundo, tratará sobre as etapas após ter terminado o seu livro. Está pronto? Agora as pessoas vão ler e gostar e eu vou ficar famoso? Não é bem assim. E o terceiro, em que falarei sobre o que é ser escritor no Brasil, o que se deve fazer, onde se deve investir o seu tempo e se tiver algum dinheiro. Mas então vamos pelo início. Quem sou eu? Veja aqui 2 depoimentos sobre o meu trabalho. Insurreição, primeiro volume da trilogia do João Paulo Silveira, o último dos Guardiões, né, a história de Galaniel. O background aqui, o plot, existia um equilíbrio na humanidade feito através de 4 clãs, 4 castas que se equilibravam. Uma casta de ataque, uma casta de defesa, uma classe de magia e de cura. No passado, em determinado momento, por causa de uma ganância, houve uma briga entre 3 dessas classes, né? E brigaram entre si. Houve uma treta lá e tal. E a classe governante, dessas eram 4 classes. Aí sempre um era escolhido durante um ciclo de tempo para governar. E foi levado para juízo lá desse ciclo, foi beneficiado uma classe em detrimento das outras duas, e houve uma guerra entre o homem devido à ganância, né? E as classes começaram a se matar, os clãs contra clã e tal, e a paz, que paz é essa? Enfim, foi conseguida contra um clã que estava perdendo, fez um pacto com demônios. Com um demônio, demônios mesmo, vieram no inferno, mataram uma pombada e na marra fizeram a humanidade sossegar. Mas passa bastante tempo e a história do Galaniel, esse cara aqui, que ele é o último dos guardiões dessa classe de defesa. Guardiões é a classe de defesa, o último dos guardiões. No tempo presente, ele é um ex-herói, ele representava, chegou a ser um dos chefes da classe dele, até porque ele era o último representante. Ele agora é um herói decadente já, mas com nome, mas não quer mais nada para do Brasil. Perdeu a esposa, alcoólatra, e ele tá querendo pelas tabelas quando uma família de pescadores acaba resgatando ele da sarjeta e dando um pouco de afeto. Aí acontece alguma coisa, não posso dar spoiler, que faz ele voltar a retomar toda a raiva dele, todo o ódio dele e se voltar contra o modus operandi. Na verdade, as pessoas que estão governando a humanidade agora fizeram um pacto, um armistício com os demônios à custa de vidas humanas que ele nunca aceitou. E para quebrar esse sistema todo, devido a alguma coisa, quando a covardia acontece com ele nessa segunda fase da vida, ele reúne os 8, é um bando dele do passado, junto com a galera toda para sair na porrada contra os demônios, contra todo lado, do lado da humanidade, que tá do lado errado da história. Gostei demais, tá toda a pegada desse livro. Eu sou péssimo para indicações, é incrível, né? Eu queria um livro de fantasia com fosse uma pegada meio de RPG, campanha de RPG. É um prato cheio, né? E os personagens, a história é contada no tempo presente, flashback, vai contando a história que eu contei para vocês no começo do plot, do mundo, é contado em flashback. Escrita muito segura, muito gostoso de ler, e os personagens são bem preto e branco mesmo, né? Normalmente é uma fantasia agora sempre cinza, e todo mundo ninguém sabe quem é o herói, quem é o vilão, todo mundo é movido por coisas egoístas. Eles não, bem preto e branco, sabe quem é o vilão, sabe quem é o mocinho, tá sentindo muita falta disso, tá? Ficou entre as minhas melhores leituras, agora no segundo semestre de 2017. Último dos Guardiões. Vale a prata? Vale a prata. Inclusive o João Paulo tá com tudo, né? Agora nesse ano todo ele vai lançar o 3º e último volume, ele vai lançar os 3 livros em audiolivro, ele vai lançar uma revista com uma história inédita do Galaniel e ainda vai lançar um jogo de RPG. Muito legal, né? Presta atenção nesse nome aqui, João Paulo Silveira, que ele merece um pouco mais de atenção e o livro é ótimo. Olá pessoal, eu sou o Valor Vasconcelos do Valor Animation Studios e do Mega Sônicos Nova Geração e estou aqui para dizer que eu li O Último dos Guardiões, do João Paulo Silveira, e é muito maneiro. É um livro de ação e aventura medieval, que ele poderia ser um clichê facilmente, aquela coisinha meio água com açúcar, mas muito pelo contrário, é um livro que envolve, cativa, tem umas reviravoltas interessantes e ele faz uma coisa que eu acho muito interessante, que é construir a história de personagens, tanto os principais quanto os coadjuvantes, de uma forma tão interessante que você começa a se apegar a ele, e quando... Bom, enfim, não vou dar spoiler da história porque merece ser lido, mas a história vai sendo tão bem construída, os personagens vão subindo tanto de nível, que quando acontecem algumas coisas que acontecem no filme, olha só, ó, falha. Inclusive isso merece ser um filme e merece ser uma série tipo Game of Thrones. Se liga nisso, televisões. Enfim, eu recomendo muito para vocês. Se você ainda não leu o primeiro livro, leia. Eu não li o segundo ainda, mas estou afinzaço de ler, porque assim que eu terminei eu fiquei, e aí? E aí? E uma coisa que eu achei muito interessante ele não termina da forma escrota, tipo Matrix número 2, onde você corta a história no meio. Assim, ele
ele fecha um arco, fecha bem o arco e prepara para o segundo arco. E isso foi muito interessante, porque não dá aquela sensação de, pô, tá, você não tinha espaço para fazer a história, poderia ter botado umas 2 páginas e terminado. Não, muito pelo contrário. Ele fecha um arco, fecha de maneira magistral e prepara para um segundo de forma muito interessante, vamos dizer assim. Então, parabéns, João Paulo Silveira, e leiam O Último dos Guardiões, é a minha dica de hoje. Eu sou analista de sistemas por formação, pós-graduado em governança e melhores práticas de TI, com mais de 25 anos de experiência nessa área. E há alguns anos atingi um platô confortável na minha profissão. Com isso veio o desejo de um novo desafio, algo que me motivasse a ir além. Foi então que em 2013 decidi começar a escrever. Mas como foi isso? Eu sempre fui nerd, desde antes de ser uma coisa descolada, legal. Com isso, eu lia muito HQs, que na época a gente chamava de gibi. Passando pela Turma da Mônica, depois a DC, a Marvel, Vertigo, até chegar nos livros. Em paralelo a isso, assistia todo o filme que pudesse, seja no cinema, seja nas recém-criadas locadoras de vídeo, lá nas décadas de 80 e 90. E muitas vezes, quando lia ou assistia algo, não concordava com o rumo da história ou a atitude de algum personagem, e ficava pensando, e se o personagem tal não morresse? E se não tivesse acontecido aquele determinado acidente? E se... E isso ao longo dos anos foi crescendo até que, somado a um desejo de algo mais, resolvi criar a minha história. Resolvi seguir o sonho. E ele começou pelo gênero que eu mais gosto, fantasia medieval. Já perdi a conta de quantas vezes assisti, para falar de algo mais recente, os filmes estendidos do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Além de diversos filmes da minha infância e adolescência. A Lenda, Cru, Willow, os filmes de stop motion do Simba, Feitiço de Áquila, Highlander, Conan. Eu poderia ficar aqui falando um bom tempo sobre isso. Mas vamos lá, o meu começo. O meu insight ocorreu enquanto eu viajava a trabalho e estava no aeroporto de Aracaju e meu voo estava atrasado. Já tinha esgotado a bateria do meu notebook e estava cansado de olhar para a cara dos outros passageiros que esperavam seus voos. Resolvi andar e parei numa livraria e papelaria. E após olhar as ofertas de livros, com os preços exorbitantes por ser um aeroporto, fui olhar a parte de papelaria, algo que até hoje eu gosto de ficar olhando, não sei muito bem o motivo. E então vi um pequeno caderno verde, de capa dura, e pensei, eu poderia começar uma história. E com essa ideia na cabeça, comprei o caderno e sentei naquelas cadeiras desconfortáveis do aeroporto e me pus a escrever. Escrevi 6 páginas de uma vez, pensando em tudo aquilo que eu gostaria que estivesse numa história de fantasia medieval. Foi extremamente gratificante. Parecia algo que eu precisava fazer há muito tempo e não fazia por preguiça. Sabe aquela sensação de dever cumprido? Pois é. Nisso, meu avião chegou e eu tive que parar a escrita para embarcar. Mas tão logo me acomodei no avião, peguei o caderninho verde de novo e continuei. Afinal, seriam umas 4 horas de voo ainda. Mas depois de um tempo eu empaquei. Diversas ideias preenchiam minha cabeça, muitas delas opostas umas às outras. Aí eu reli o que eu escrevi e bateu aquela vontade de reescrever tudo. A muito custo consegui resistir e passei a revisar. Por fim, li o que havia escrito e, talvez usando a minha experiência na área de exatas, decidi estruturar a história. Mas como? Nisso, o avião já havia chegado a Vitória, no Espírito Santo, onde eu morava na época, e eu guardei o caderninho verde na pasta e segui para casa. Chegando lá, a vida tomou seu curso. E o caderninho verde ficou lá queimando dentro da minha pasta por muito tempo sem que eu voltasse a ele. Embora eu não continuasse a história, aquilo ficou na minha cabeça, não só como uma cobrança interna, mas também na tentativa de que eu encontrasse uma linha de raciocínio para continuar. Eu fui ao Google e li tudo aquilo que encontrei subscrito, vi diversos vídeos e anotei inúmeros conselhos. Muita coisa foi produtiva, mas acabei com o que hoje é chamado de information overload, ou simplesmente excesso de informação. Isso me atrapalhou bastante, me deixando com a sensação de que era muita coisa para absorver. E com isso, mais tempo se passou. Até que um dia,
Eu me enchi de força de vontade e determinação e resolvi sentar e continuar, fosse do jeito que fosse. Afinal, aquela cobrança na minha cabeça não parecia ir a lugar nenhum, além de ficar me atazanando. Então, com base em tudo que eu li, assisti e deduzi, cheguei a algumas definições minhas. Embora eu saiba que exista basicamente 2 métodos principais, o planejado, onde se cria todo o esqueleto da história, definindo ao menos o início, o meio e o fim. E o de descobrimento, seguindo a história e ver aonde vai dar. Muitos escritores famosos usam esse método, tal como Stephen King, George Martin, mas, novamente, minha cabeça da área de exatas gritava por uma estrutura conhecida, então optei pelo planejamento. E realmente era o mais intuitivo para mim. Eu precisava saber o início, o meio e o fim daquela história e, seguindo assim, conseguir definir o esqueleto da minha história. Próximo passo. O material que eu havia escrito estava muito enrolado, pois muitas ideias tratavam do início, do meio, do fim, basicamente aquele dump de ideias, aquela carga que você faz inicialmente. Eu precisava colocar cada pedaço no seu devido lugar. Então, ao invés de continuar a escrever a história de forma fluida, por assim dizer, comecei a elencar tópicos. Com isso, consegui desmembrar meu insight conforme o esqueleto que eu havia montado, e isso já foi ótimo. Então eu olhei para as diversas páginas, agora transcritas para o Word, e pensei, nossa, tem muita coisa aqui. Acho melhor eu dividir em mais de um livro. Opa, vou fazer uma trilogia. Afinal, toda boa história de fantasia tem vários livros. Pois é, naquela época pareceu uma excelente ideia, mas com o tempo, essa escolha me criou muito mais dificuldades do que eu estava preparado para lidar na época. Dividir a história em livros pressupõe que se tenha que fechar a história em arcos. Um arco para cada livro e um arco maior da história como um todo. Bem, isso eu já conhecia das séries de TV, das revistas em quadrinhos, mas conhecer e fazer são duas coisas muito diferentes. Além disso, tinha que deixar um tal cliffhanger de um livro para o outro, ou seja, alguma coisa na história que deixasse aquele desejo do leitor de continuar a querer a ler, em ficar salivando por mais. E não é só isso. Embora não se aplique apenas à série de livros, vários aspectos da escrita se tornaram mais difíceis. Tais como cronologia. Afinal, eu não podia me perder no tempo que as coisas aconteciam, porque eu também havia decidido que haveriam 2 linhas temporais no meu livro. Uma ideia ótima também, mas teve seu preço. Qual foi o tempo que passou entre o primeiro e o segundo livro? Quanto tempo passará entre o segundo e o terceiro? Mapa. O mapa é um ponto bem interessante. Sempre que vi um mapa num livro, eu achei legal e até olhava uma vez ou outra para imaginar aonde a história estava acontecendo naquele momento. Mas eu sempre interpretei o mapa como algo que o autor colocava para embelezar a história, não algo a mais, por assim dizer. Porém, o mapa é fundamental para o escritor. Quando a história se passa em locais diferentes, cujo deslocamento seja parte integrante dessa história, ou existe alguma ação com diversos personagens, afinal, a cidade estava a norte ou oeste de onde eles estavam. E o sol? Os seus raios brilhavam como naquela cidade? Era o pôr do sol? Era o nascer do sol? Quanto tempo um personagem gastou para ir de um ponto a outro? Enfim, definitivamente o mapa é necessário. Pesquisa. Outro ponto fundamental. Você deve pesquisar tudo aquilo que você não domina, e até mesmo o que domina, para ter certeza, desde quanto tempo um cavalo pode galopar, até qual a distância que se pode ver de acordo com a curvatura da Terra. Você vai estar alto, à medida de acordo com a sua altura, quanto você consegue enxergar em distância. Mas você pode dizer, mas eu estou escrevendo meu mundo, eu que mando, eu defino as leis daquele universo. Sim, até pode. Mas você tem que ter uma série de cuidados. Sua história se passa em seu mundo, mas se ele não tiver uma similaridade com o nosso, algo que o leitor possa se relacionar, ou, por exemplo, o nível tecnológico de determinados itens entra em conflito com o enredo e o seu período de desenvolvimento, a famosa suspensão da descrença acaba e com ela a imersão do seu leitor. Por exemplo, não tem pólvora, mas os canhões dispararam matando o inimigo. A tecnologia da ótica não foi descoberta, mas tem fotografia. A engenharia não é muito evoluída,
mas tem gráfica para fazer o jornal local da cidade. Quase no final do livro de fantasia medieval, surge um ET. Fica complicado, né? A lista é longa e existem muitos outros aspectos que devem ser considerados durante a escrita. E o escritor deve escolher suas batalhas, principalmente o iniciante. E o que eu quero dizer como escolher as suas batalhas? Quanto mais elementos você coloca na sua história, mais eles a enriquecerão. Porém, mais coisas você terá que se preocupar, tratar e usar na história. Não adianta você criar um determinado item e ele não ser relevante para a história. Com isso, você vai estar simplesmente enchendo linguiça. No meu segundo livro, eu resolvi criar um calendário. Depois de quase um mês pesquisando, eu consegui, mas certamente é algo que eu nunca mais farei. Eu resolvi criar uma trilogia, com linhas temporais distintas, mas certamente paguei o preço. É algo que eu não recomendo para uma primeira obra. Tudo foi mais difícil, tudo exigiu mais pesquisa e mais estudo. E ainda por cima, adiantando um pouco o assunto, descobri bem depois que as editoras não querem apostar em séries de autores iniciantes. Escrever um livro é algo que recomendo para todo mundo, pois é uma experiência única e nos permite exercitar de uma forma ampla os nossos sonhos. E essa jornada, a do sonhador, é fantástica. Terminamos essa primeira parte. Muito obrigado a você que chegou até aqui comigo. A continuação dessa palestra será no dia 7 de fevereiro e será liberada no mesmo horário. Eu resolvi dar um bônus para quem participar dela. Não deixe de aproveitar. Por favor, deixe o seu comentário do que achou dessa primeira parte da palestra. Diga se faltou algo que você gostaria de ter visto. Assim eu incluo na segunda parte. Um grande abraço e até o dia 7.